Nós vamos ler Romanos 8, os versículos 18 a 25. E o tema desta noite é aguardando a glória dos filhos de Deus. Aguardando a glória dos filhos de Deus. Então abra sua Bíblia em Romanos 8, os versículos 18 a 25. Eu trouxe também aqui nos slides, mas sempre tenho dito aos irmãos que deixem as suas Bíblias abertas, porque nós iremos voltar várias vezes ao texto bíblico, com o intuito de meditar nele, de ver com clareza todos os pontos que iremos destacar. O meu intuito é apenas explicar esse texto, não vou pregar nada além do que está na palavra do Senhor. Amém? Então o texto diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor, ó Pai, nos traga o entendimento dessa palavra, a clareza, ó Deus, que vem por intermédio do Seu Santo Espírito, e que o Senhor nos ajude a colocar essa palavra em prática no nosso viver, hoje, também amanhã, também depois de amanhã, todos os dias, para a tua honra e glória, até o dia da sua vinda, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, diante desse tema, aguardando a glória dos filhos de Deus, eu queria começar falando sobre a glória dos filhos de Deus. E esse é um tema muito interessante, porque a expressão glória nós utilizamos em sentidos diferentes em nossa vida. Por exemplo, nós utilizamos glória no sentido de ser sinônimo de paraíso, de céu. Você já deve ter falado, eu vou para a glória, eu estou indo para a glória, quando eu morrer estarei na glória. Ou se referindo a alguém que já morreu e está com Cristo, ele está na glória. Já ouviram essa expressão? Então, muitas vezes nós usamos essa expressão como sinônimo de paraíso, de céu, daquilo que será depois desta vida, da glória vindoura. E de fato, glória também se refere à glória vindoura, não especificamente apenas sobre o paraíso, o céu, mas sobre os novos céus e nova terra, quando nós seremos ressuscitados. Mas glória se refere a muito mais do que isso. Um segundo sentido de glória, e esse é o sentido comum do termo em nossa língua, é o sentido de ser exaltação, de ser louvor ou honra a quem merece. E aqui essa glória é somente a Deus. Nós temos uma expressão na nossa fé cristã reformada que é soli deo gloria. Essa expressão latina significa glória somente a Deus. E esse foi um resgate dos reformadores para que nós entendamos que honra, louvor por mérito, por aquilo que a pessoa é, somente Deus merece glória. Somente Deus é merecedor de todo louvor e toda honra e toda exaltação. Por isso que qualquer homem que a igreja venha exaltar ou louvar está errado. A igreja não pode exaltar homens. Por isso que os irmãos sempre veem nos nossos cultos reformados que não há homenagem a homem qualquer, que nós não batemos palmas para pessoas, ou não batemos palmas para a apresentação do louvor. É linda, bate palma. Não!
Glória somente a Deus. O culto é a Deus. Não podemos exaltar homens. Não podemos colocar a figura do pastor, do ministro, seja lá quem for, numa posição de pedestal. Vocês já viram essa expressão também, né? Colocar num pedestal como se fosse digno de glória. Não. Glória somente a Deus. Agora, existe um terceiro sentido de glória. E esse sentido nos é comunicado. Essa glória que nós vamos falar hoje é a glória da igreja. É a glória que é comunicada à igreja. É a glória que a igreja será glorificada. E pensando numa definição, é difícil dar uma definição dessa glória, então ela ficou um pouquinho grande, mas preste atenção. Eu gostaria que você se atentasse bastante a isso que eu vou ler agora, que está aí nos slides, porque esse sentido de glória é o que nós vamos ver nesse texto maravilhoso sobre a glória dos filhos de Deus. A glória que vem pela graça, através do evangelho, e sacia a alma, ou sacia a alma na beleza e majestade de Deus, comunicada a nós e em nós. Olha só que fantástica essa definição. A glória que vem pela graça, não é por mérito. É diferente da glória anterior. Deus merece ser adorado, porque Ele é Deus, porque Ele é majestoso, porque Ele é glorioso, porque Ele é o que é. Nós não. Mas existe uma glória que nos é comunicada pela graça, através do evangelho. Essa glória que vem saciar o nosso coração por buscas de vanglória, por buscas de falsas glórias. Então sacia o nosso coração na beleza e na majestade de Deus. E é comunicada a nós e em nós. Faltou o em aí, mas é em nós. Amém? E é exatamente essa glória que a criação, no ato da criação da humanidade, Deus colocou nela. Olha só que interessante o Salmo 8. Salmo 8, versículos 4 e 5. O que é o homem? Para que dele se lembre. O homem é uma criatura, é finito, é uma pequena criatura no universo de Deus. Mas o que é o homem? Para que Deus se lembre do homem. O filho do homem, para que Deus o visite. E aí o texto continua. Fizeste o homem, a humanidade. No entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Esse texto aponta para duas realidades. Primeiro, para a criação, quando Deus colocou no homem a imagem dele em nós. Nós vimos isso. Nós tivemos uma série falando sobre a origem, e nós vimos que nós somos a imagem de Deus. E essa imagem de Deus é essa glória comunicada a nós pela graça. Mas esse texto também aponta para um outro homem, porque o primeiro homem perdeu a glória e o segundo homem veio resgatá-la, que é Cristo Jesus. É Ele que foi coroado de glória e honra, e Ele nos comunica essa glória e essa honra. Aleluia. Como eu já falei, então, o texto nos revela, a Bíblia nos revela, a palavra de Deus nos revela que nós perdemos essa glória por causa do pecado. Essa é uma realidade em que a Bíblia nos deixa bem claramente esta verdade, para que nós entendamos a necessidade que nós temos de Cristo e da redenção. Nós não temos mais essa glória que vem saciar o nosso coração. Por quê? Olha o que Paulo diz. Isso é na epístola de Paulo aos Romanos. Ele diz no capítulo 3, no versículo 23, pois todos nós, pecaram e carecem da glória de Deus. A NVI traduz da seguinte forma, pois todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Essa é uma consequência do pecado. Nós perdemos essa glória que vem saciar o nosso coração, que vem nos alimentar e dar vida. Nós perdemos, nós nos afastamos de Deus, e nós também não conseguimos dar glória a Deus mais se não for por intermédio de Cristo e da redenção. Por isso precisamos e necessitamos de um Redentor. Talvez você fale, pastor, mas isso daqui está falando de pecadores, eu não sou igual aos pecadores. Se você pensa assim, você está com o coração cheio de orgulho, porque a própria Bíblia diz que todos nós somos pecadores, e quem diz que não tem pecado faz Deus de mentiroso, e a verdade não está nele. E nós precisamos de redenção. E uma vez que perdemos a glória, a consequência do pecado é a morte.
se nós não temos essa glória de Deus que nos é comunicada pela íntima relação, pela íntima comunhão com o Senhor, o que sobra é a morte, é a corrupção, porque o salário do pecado é a morte. Mas, graças a Deus, é isso que Paulo está falando em Romanos, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a glória pode ser, sim, restaurada na vida daqueles que se tornam filhos de Deus por meio da fé. É isso que Paulo diz. Agora, nesse versículo, olha que interessante, 3:23 e depois 6:23, bem fácil para você decorar, para você usar depois em anunciação do Evangelho. Nesse versículo nós vemos uma verdade que também é muito importante para continuarmos essa exposição, que é a seguinte: por causa do pecado, todo sofrimento, toda maldição e todos os males deste mundo vêm sobre nós. O pecado é a causa de todo sofrimento, de toda maldição e de todos os males desse mundo. O simples fato de nós termos perdido a glória que vem de Deus, estarmos afastados e destituídos dessa glória, faz com que todo sofrimento, toda maldição e todos os males venham sobre nós. Aquela pergunta bem básica do ser humano, pergunta filosófica, da onde veio o mal, por que existe o mal, a gente responde de uma maneira bem simples: por causa do pecado. Isso está registrado em Gênesis capítulo 3, onde nós vemos a consequência da queda. Então o pecado é essa causa de todo sofrimento. Entendido isso, agora nós podemos compreender por que nós estamos aguardando a glória dos filhos de Deus. E nós vamos compreender melhor essa glória conforme a definição que eu dei anteriormente, e também vamos entender algumas implicações dessa glória em nossa vida. Quando ela chegar, o que vai acontecer? Como será maravilhoso e como isso faz com que nós vivamos um cristianismo mais genuíno, mais verdadeiro, mais cheio de Cristo e mais cheio de busca de Cristo e menos preocupado com os sofrimentos. Vamos lá? Então, em primeiro lugar, nós estamos aguardando essa glória dos filhos de Deus, glória incomparavelmente maior do que os nossos sofrimentos. Maior que os nossos sofrimentos. O texto diz, versículo 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Esse é um versículo que muitas pessoas têm decorado. E só neste versículo nós conseguiríamos fazer uma pregação, um sermão textual, de um versículo apenas. Porque para mim tenho por certo, é certeza, eu tenho uma firme convicção, estou firmemente convencido que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, dentro de nós. O que nós aprendemos com isso? Primeiramente, nós precisamos ver que existe um porquê, um pós, no grego gar, que se refere àquilo que veio antes. E o que veio antes? Na semana passada nós finalizamos esse texto falando exatamente sobre isso. Se nós sofremos com Cristo também seremos glorificados. E um texto que Paulo está falando que nós somos filhos de Deus, que o Espírito Santo nos dá essa certeza interior, o Espírito Santo comunica com o nosso espírito, com a nossa alma, que somos filhos de Deus por meio de argumentos, por meio de um testemunho no interior do nosso coração. E isso nos faz que nós sejamos herdeiros. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E aí Paulo finaliza dizendo: se com Cristo sofremos, com Ele seremos glorificados. O ponto aqui é que Paulo não está colocando em dúvida o sofrimento. Eu já expliquei para os irmãos que a utilização de Paulo do se nesse texto, essa partícula que parece ser uma partícula de condição, se alguma coisa acontecer, isso acontecerá, no grego não é uma condição, no grego é uma certeza. Nós poderíamos mudar o termo e colocar: visto que com Cristo sofremos, com Ele seremos glorificados. Por quê? Mais adiante isso vai ficar claro nas perguntas retóricas que Paulo faz. Se já somos justificados por Ele, quem nos condenará? Se é Deus que nos justifica. Não é assim que Paulo pergunta?
E ali ele não está colocando em dúvida a justificação, ele está dizendo, visto que Deus nos justifica, ninguém pode nos condenar. Então ele está dizendo, visto que sofremos, a ideia é, sofremos sim. O sofrimento é uma realidade da vida. O sofrimento é resultante do pecado, nós já vimos isso. Se não houvesse pecado, os seres humanos não sofreriam, mas porque há pecado, há sofrimento. Há sofrimento causado por causas naturais, terremotos, furacões. Hoje eu entrei lá num canal de notícias na internet e vi notícias sobre o furacão, e vi notícias sobre um terremoto, e vi notícias sobre várias outras catástrofes. Há também os sofrimentos que são causados por causa da maldade do homem, como por exemplo está acontecendo lá no Afeganistão, aonde o Talibã, que além de ser uma heresia danada, ainda é um regime ditatorial, assumiu um país e está fazendo um caos danado, maldade do coração do homem. Então há sofrimento que vem por problemas morais, há sofrimento que vem por causas naturais, e meus irmãos, todos nós iremos sofrer. O sofrimento é realidade da vida. E aqui eu não estou dizendo que os cristãos apenas vão sofrer. Sim, nós, além de tudo isso, ainda sofremos por causa do nome de Cristo. Mas não se engane, o sofrimento não vem somente porque você é cristão. O sofrimento vem porque você é humano. Humano. É uma realidade da vida. Nós vivemos um problema de sociedade, porque a nossa sociedade tenta negar ao máximo o sofrimento. E tentando negar o sofrimento o tempo todo, não se prepara para ele. E quando vem o sofrimento, se frustra, quebra o seu interior. Talvez por isso que somos uma sociedade que carecemos tanto de profissional, psicólogo, psiquiatra, e nós vemos tantos problemas psicológicos surgindo, como depressão. Não que nós não devemos buscar esses profissionais, devemos sim. Mas observem, existe um problema que vai além desses aspectos psicológicos, é um problema espiritual. É o entendimento errado do que é a realidade da vida. E nós precisamos então voltar a isso daqui, para termos esperança. Então Paulo está dizendo, sofremos sim. O sofrimento é uma consequência do pecado. Mas se com Cristo sofremos, ou seja, se sendo cristãos sofrermos, seremos glorificados. O sofrimento é sim resultante do pecado, mas a glória é resultante da graça. A glória diz respeito aos filhos. A glória só vem para aqueles que são filhos de Deus. Isso é maravilhoso. E aí, Paulo continua agora, então entrando no versículo 18 e diz, porque eu estou certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós, ou com a glória vindoura. A nossa tradução omitiu um vindoura aqui, mas no original grego está lá, a glória vindoura, a glória futura. Paulo está convencido que os sofrimentos não são dignos de comparação. Essa é a expressão que está ali. Não podem ser comparados, não são dignos de comparação. Está errado quando nós pegamos os sofrimentos e tentamos comparar com aquilo que, tanto aquilo que Cristo sofreu, como aquilo que nós herdaremos por causa do sofrimento de Cristo. Está errado porque é infinitamente maior. E Paulo está convencido de que é infinitamente maior, do que é maravilhoso demais, que não dá para comparar. Claro que Paulo ele está pensando numa glória vindoura, e nós vamos entender uma glória que virá após a ressurreição do corpo. Mas, sem dúvida alguma, Paulo concorda que esta glória nós já recebemos à medida ou no momento que nos convertemos, no momento que arrependidos diante do Senhor fomos e cremos firmemente que Jesus pode nos salvar. Nesse momento nós já recebemos essa glória, nós já recebemos o Espírito que habita em nós, nós já temos as primícias, vamos chegar lá, nós já temos as primícias que nos dá paz. Agora o que nós temos agora é uma parte, é 1%, é 0,0000001%, é insignificante, não no sentido de não ser glorioso, é glorioso. Vou mudar o termo, não é insignificante. É significante sim, mas é mínimo em relação àquilo que
receberemos. Ficou melhor assim. Então é mínimo, é pequenino em relação à glória futura, quando o corpo for ressuscitado. Por quê, pastor? Porque ainda aqui há sofrimento, porque ainda aqui há pecado, porque ainda aqui a criação está amaldiçoada. Nós vamos ver esses detalhes. João Calvino diz que o que Paulo está dizendo aqui às pessoas é assim: não deve preocupar-nos se temos de passar para a glória celestial através de muitas aflições, visto que estas, comparadas com a grandeza daquela glória, se tornam diminuta ou de diminuta importância. Então, para chegar à glória celestial, passaremos por muitas aflições, mas isso não deve nos preocupar, porque são de diminuta importância. Agora, um destaque muito importante para nós é que essa glória vai ser revelada em nós. Paulo não disse aqui que a glória será revelada a nós, mas ele poderia ter dito, não está errado, ele diz, ou outros apóstolos dizem em outros lugares, uma glória que será revelada a nós. Mas agora ele está dizendo uma glória em nós. Por quê? Porque essa glória virá, essa glória adentrará o nosso coração, ou já adentrou por intermédio do Espírito Santo, e no dia da revelação dos filhos de Deus, ela será revelada, ela será vista, manifestada, e todos verão em nós essa glória. Nós seremos parte dessa glória. É uma glória que começa a saciar o coração e vai ser nítida a todas as pessoas, como a imagem de Deus. Essa glória é a imagem de Deus, que Deus coloca em nós e que está restaurando por causa do pecado, através do Evangelho e de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. Então essa glória em nós somos parte disso. Os redimidos verão, os anjos contemplarão, e isso será maravilhoso. Claro que isso daqui tem a ver com a ressurreição, o momento em que ressuscitaremos à semelhança de Cristo. O nosso corpo, que hoje é um corpo que apodrece, é um corpo corruptível, é um corpo que morre, é um corpo que envelhece, como o Eide e o Danilo, que já são velhos, um corpo que envelhece, esse envelhece, o outro não. Então, quando o Espírito nos vivificar e nos ressuscitar, essa glória será manifestada em nós. Isso é maravilhoso. Olha que texto fantástico. Agora, em todo esse texto, nós temos uma ênfase que nós precisamos compreender. Porque Paulo, no versículo 1, ou no versículo 18, que é o primeiro versículo dessa passagem, apenas está trazendo uma introdução. E agora ele vai trazer vários porquês, porquê dessa glória a ser revelada. E também vai nos mostrar que a própria criação está aguardando essa glória. E ele continua dizendo que essa glória trará liberdade, ou glória que libertará a criação do cativeiro da corrupção. E isso ele vai começar dizendo a partir do versículo 9, quando ele diz que a criação aguarda. A criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. O versículo 19 diz assim: a ardente expectativa ou esperança da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Primeiro, o que é essa criação? Criação é o termo que a Bíblia usa para se referir a todas as coisas criadas. Então, o que nós hoje chamamos de natureza é o que a Bíblia chama de criação. Mas criação é abrangente, é tudo mesmo que foi criado. A terra, os céus dos céus, todas as estrelas, todas as coisas que você consegue olhar e ver e foram criadas pelo Senhor. Esta é a criação. E essa criação, ela está aguardando com expectativa o quê? Quando os filhos de Deus serão revelados. Aqui nós temos um entendimento que é muito importante. Nem todos são filhos de Deus. Então aquela frase que muitos usam, todos são filhos de Deus, não é verdadeira, não é bíblica. Nem todos são filhos de Deus. Nós aprendemos nos sermões das semanas que se passaram, quais são as características dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, o Espírito deve habitar no coração deles. Os filhos de Deus não vivem na carne, não vivem no pecado ou na prática do pecado. Os filhos de Deus têm a confirmação interna que são filhos de Deus. Os filhos de Deus
não vivem na culpa do pecado, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esses são os filhos. Então a criação está aguardando a revelação dos filhos de Deus. É verdade que em uma audiência é impossível nós falarmos com toda a convicção que todos que aqui estão, que todos que estão acompanhando online, que todos os que nos escutam semanalmente são verdadeiramente filhos de Deus. Por quê? Porque nós não conhecemos o coração. E de fato pode sim existir pessoas que vêm nos cultos todos os domingos, mas não são salvos, não são filhos. Por quê? Porque o coração está distante do Senhor. É necessária, então, uma introspecção, uma autorreflexão, para que nós compreendamos e para que nós entendamos o que é ser filho e se nós de fato somos filhos por meio das evidências da Bíblia. Assista o sermão da semana passada que eu trago 3 evidências daqueles que são filhos de Deus. Agora o ponto é, os que são filhos de Deus, esses serão revelados a todos um dia. Que dia? O dia que a trombeta tocar. O dia que Cristo voltar. O dia que Ele for vir em sua glória para glorificar o seu povo. E a criação aguarda. Qual que é o motivo dessa expectativa ardente da criação? Paulo continua, mais um pois, ele está explicando os seus argumentos, ele usa vários pois aqui, ou porquê aqui. Ele diz, pois, ou porque, a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. O que Paulo está dizendo aqui é que a criação foi sujeita à vaidade, ou ao pecado, à corrupção, por causa da maldição que veio devido ao pecado. Então a criação foi amaldiçoada por causa do pecado. Aonde nós temos isso, pastor? Nós temos isso lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17. O texto diz, E a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é, olha só, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. E aí o texto vai continuar, e 2 versículos adiante, Deus vai falar para Adão que ele é pó, e para o pó voltará a maldição da morte. Então é nesse ato, quando Deus disse, não coma dessa árvore, e Adão comeu em rebeldia, querendo ser igual a Deus, então ele atraiu para si maldição, mas maldição para toda a criação, porque ele era o representante de toda a criação, porque ele era o subgerente de Deus, o vice-rei do Senhor, o mediador entre Deus e a criação, e ele era a coroa da criação, a honra da criação. Ele perdeu a sua glória, ele atraiu maldição para toda a criação, para todos os seus filhos, e todos nós pecamos e destituídos estamos da glória dele. É isso que acontece. E é por isso que a criação está sujeita à vaidade, não por vontade própria. Não é que a criação, a natureza, as coisas criadas queriam estar nessa condição, mas ela foi amaldiçoada por causa do pecado. O texto continua, mas por causa daquele que a sujeitou. Você pode entender de 2 formas aqui, que Adão é aquele que sujeitou a criação, ou o próprio Deus. Porque sim, quando Deus amaldiçoa a criação, Ele está sujeitando a criação a essa vaidade, à corrupção, por causa do pecado. É um ato condenatório de Deus. E aí nos ajuda muito a compreender por que o sofrimento existe. É porque este mundo está debaixo de condenação. Claro que não 100%, claro que não em plenitude, porque condenação em plenitude será apenas no juízo final, para aqueles que não se renderem a Cristo. Por isso que existe ainda a possibilidade de redenção. Por isso que ainda existe coisas boas e virtuosas, porque Deus age ainda com a sua graça neste mundo. Mas entenda, este é um mundo debaixo da maldição por causa do pecado. Agora, se você é cristão, vamos mais uma vez voltar lá no versículo 1. O versículo 1 é importantíssimo para nós. O texto diz, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O mundo está debaixo de condenação, mas nós que estamos em Cristo Jesus não seremos condenados, nem aqui nesse mundo, nem depois. Não sofreremos pelo inferno, não passaremos por julgamento, não sofreremos nenhuma espécie de condenação, porque Cristo já foi condenado em nosso lugar. Essa é a nossa certeza. Agora entendam,
Cristo nos livra da condenação do inferno, da condenação do pecado vindoura, mas Ele não nos livra do sofrimento dessa vida. Ainda somos passivos de sofrer nessa vida pelo simples fato de estarmos vivos, num mundo que está debaixo de maldição. Entenderam? Então é por isso que a criação geme, mas a criação ela geme, espera e tem essa ardente expectativa da revelação. Por quê? Porque no dia em que os filhos forem revelados, ela será libertada do cativeiro da corrupção. A criação será libertada para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha o que diz o versículo 21. Ela espera com expectativa, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, de morrer, de se degradar, de ter terremotos, furacões, de seca, de aquecimento global e de tudo mais que nós vemos nesse mundo moderno que nós estamos, de queimadas, dessa sequidão danada que nós estamos tendo aqui em Goiás, que faz os nossos narizes ficarem ruins, rinite, sangrar e tudo mais, vai ser resgatada, vai ser libertada desse cativeiro da corrupção, Olha, eu sou do interior e talvez você também, mesmo sendo de capital, já viu essas coisas acontecerem, mas deixa um jardim deixado sozinho, ao seu próprio cuidado, e volte ali algum tempo depois. O que vai ter no meio? Quiçaça, mato. Acabou o jardim, não existe mais jardim. Ele vai se corromper, ele vai se degradar. Nós temos um lote aqui no Negrão de Lima, que sempre acontece isso. Vem a prefeitura e roça, e aí deixa uns 6 meses, o mato fica mais alto do que nós. Atraindo o quê? Pernilongo, mosquito, barata, para os moradores do condomínio. Eles deviam dar para a gente aquele lote lá, que daria tudo certo. Aí a gente cuidava, né? Mas tá bom. Então, é isso que acontece. A criação está gemendo e ela vai ser libertada da corrupção. Para quê? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso é maravilhoso, porque o foco da libertação da criação é que nós vivamos com liberdade. Por quê? Porque hoje nós não temos a total e plenamente liberdade de viver nesse mundo, porque esse mundo é corrupto, porque as pessoas nos perseguem por causa da justiça que buscamos em Cristo. Então esse mundo precisará ser queimado. Pedro fala isso na sua segunda epístola, falando sobre a restauração de todas as coisas, que esse mundo será queimado, todos os elementos serão abrasados, derretidos, e então nós viveremos eternamente com o Senhor aqui, porque o Senhor fará habitação aqui. Então esse mundo que é amaldiçoado por causa do pecado precisa ser renovado nas chamas, no fogo, para que recebamos de presente para habitarmos com o Senhor, para que o Senhor que é santo venha habitar conosco. Leia Apocalipse, você vai ver essas cenas, você vai ver a cena da natureza sendo restaurada, da glória da criação, da redenção. Isso é maravilhoso. Então é isso que nós esperamos, essa redenção da criação. Em terceiro lugar, essa glória que nos faz suportar os sofrimentos com esperança e paciência. Então, no versículo 22, nós lemos, continuando a leitura, que a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E no versículo 23 ele já muda o foco e diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Meus irmãos, a criação geme e suporta angústia, mas nós também gememos, nós que somos filhos de Deus. Você já sentiu que este mundo não é o seu mundo? Que esse país não é o seu país? Quando você olha para a corrupção, para as mentiras,
quando você olha para as injustiças, tudo que está acontecendo no nosso país, quando o seu chefe quer que você faça o errado, quando o seu amigo te passa a perna e te derruba, quando você é traído por aqueles que você ama, quando você é rejeitado, humilhado, ultrajado, injustiçado, quando você escuta sobre assaltos, violências, quando você é vítima de assaltos e violências, quando você perde um ente querido, e a dor do luto vem ao seu coração, vem aquela sensação desesperadora, um gemido, uma agonia no interior, que esse mundo não é o mundo perfeito, e não é, meus irmãos. O sofrimento está aí justamente para que nós entendamos que este mundo não é a glória, que este mundo não é a perfeição. Então a criação geme como? Terremotos, furacões e por aí vai. E nós também gememos. É interessante porque a ideia de gemer aqui, em angústia ou em agonia, o termo também pode ser traduzido por agonia, traz a ideia de dores de parto. A figura que Paulo está usando aqui é de uma mulher com dores de parto. Então a criação está gemendo em dores de parto. Nós também gememos, aguardando o quê? O dia da luz, o dia da vinda de Jesus. Essa é a mesma ilustração que Jesus usa em Mateus 24, para falar sobre a sua vinda. Ele diz, olha, vocês vão ouvir sobre guerras, rumores de guerras, vão ouvir sobre terremotos e por aí vai. Não vos assustem, é o princípio das dores. Vocês serão perseguidos, ultrajados, muitos irão difamar, pais perseguirão filhos e por aí vai. Isso é o princípio das dores. Mas à medida que o fim se aproxima, igual às contrações da mulher, vai aumentando o ritmo, vai diminuindo o tempo de uma contração a outra. Observe os nossos tempos, meus amados. Nós temos uma pandemia a cada 10 anos. Antes era uma pandemia a cada 100 anos. A cada 10 anos nós temos uma pandemia. Olha essa pandemia com dimensões tão gigantescas. E nós ainda não conseguimos ver o final dela, porque quando a gente pensa, está todo mundo sendo vacinado, surge a Delta Plus. Tem alguém dando nome para essas pandemias, como dá nome para programa de computador. Gama Plus, Delta Plus, Alfa, Beta, Gama, Delta. Que loucura é essa? A criação geme, nós gememos, as dores estão aumentando. Olhe os nossos dias, Talibã, furacões. Um furacão chegando em Nova York. Em 30 anos não houve furacão em Nova York. E agora tem um furacão chegando em Nova York, que nem está na parte que passa furacão. Quando chegar um furacão em Goiás é o fim do mundo. Já pensaram? Que terrível, meus amados irmãos. A criação geme. E os cristãos não estão isentos do sofrimento. Agora é interessante porque aqui em Romanos 8, olha só, atenção a esse detalhe. Aqui em Romanos 8, nós temos 3 gemidos. 2 eu vou falar hoje, e o terceiro só na semana que vem nós vamos aprender. Então o primeiro gemido é o gemido da criação, que espera o dia da revelação. O segundo gemido é o gemido do nosso interior, como se nós entendêssemos que este não é o nosso mundo, e entendemos sim, somos forasteiros aqui, o Espírito está nos comunicando isso. E o terceiro gemido é o gemido do Espírito Santo, que intercede por nós, que está conosco o tempo todo, nos ajudando e nos fortalecendo para nos dar vida. Semana que vem vocês vão ver esse gemido do Espírito Santo. Então a criação e nós também gememos. O quê? Aguardando, esse é o termo importante desse texto. A criação aguarda, nós aguardamos. Aguardando o quê? A adoção de filhos e a redenção de nosso corpo. 2 coisas. A primeira, a adoção de filhos, não é que nós não somos filhos, não é que nós não já somos filhos. Sim, já somos filhos de Deus. Mas o que nós aguardamos aqui no nosso íntimo é essa exibição pública da condição de filhos que somos. Então todo mundo saberá, os filhos serão revelados, os verdadeiros filhos serão demonstrados e serão glorificados em Cristo, a glória em nós, e todos verão
quem são os filhos de Deus. Então é essa adoção, essa exibição dos filhos e a redenção do nosso corpo. O que é isso, pastor? O que é a redenção do corpo? Meus irmãos, atenção. A redenção do corpo é a ressurreição. Paulo está dizendo, olha, nós aguardamos o dia da ressurreição. E aqui eu quero que os irmãos compreendam que nós cristãos não esperamos meramente ir para o céu. Ir para o céu é muito bom, mas o céu é um lugar intermediário, que está entre alguma coisa. No céu nós iremos sem corpo, mas o final não é o céu. O céu é só uma parte do que é o perfeito. O final será a ressurreição do corpo. O corpo será redimido. E é isso que a criação está esperando. Quando toda a matéria será redimida também, por meio da glorificação do povo de Deus, quando nós ressuscitaremos à semelhança de Cristo. Não existe essa ideia de que a matéria é má e o espírito é bom. Isso é filosofia, isso é platonismo. No cristianismo, no pensamento judaico, Deus criou tudo bom e Ele restaurará tudo. Nós teremos corpos. O nosso corpo será ressuscitado. Quase 2 vezes aí, ressuscitado. Por quê, meus amados? Porque como Cristo viveremos para todo sempre. É isso que é a redenção do corpo. E seremos ressuscitados pelo Espírito que habita em nós. E diante disso, nós esperamos o que não vemos e com paciência aguardamos. Paulo diz no versículo 24, porque na esperança nós fomos salvos. A nossa salvação vem através da esperança. Esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o guardamos. É legal porque nessa definição de esperança que Paulo traz, é uma definição que se assemelha muito ao conceito de fé. Lá em Romanos 11, nós tivemos uma série também esse ano, que ele diz, o autor de Romanos diz, ou de Hebreus 11, 1, diz, ora, a fé é a certeza, convicção, Paulo, eu estou certo que isso vai acontecer, a certeza das coisas que se esperam, e convicção dos fatos que não se veem. Sim, meus amados, nós não vemos esse dia glorioso chegar. Nós não temos aqui visivelmente o que é um corpo glorificado. Jesus foi glorificado, nós temos os relatos da Bíblia, nós sabemos detalhes desse corpo, como por exemplo, esse corpo não se limita ao espaço, como por exemplo, esse corpo ele está numa dimensão gloriosa e não morre, mas como é isso nós não vemos, mas nós vamos ver. E Paulo está dizendo, mesmo que não venhamos a ver, é infinitamente melhor, é incomparável e nós precisamos crer. E é exatamente isso que é fé. Nós fomos salvos na esperança, nós fomos salvos na fé, na certeza de que é infinitamente mais glorioso do que qualquer coisa que venhamos passar aqui. E aí por isso nós não podemos ser, Paulo fala em outras cartas, como as pessoas que não têm esperança, como os gentios ou os pagãos que não têm esperança. Meus amados irmãos, precisamos compreender com clareza isso daqui. Eu vejo muitos cristãos no meio da morte, do luto, ou da falta de dinheiro, ou numa pandemia, vivendo como um pagão, em angústia, em murmurações, em reclamações, em um luto tão intenso e tão profundo, como se não tivesse esperança. Não é que nós não podemos ficar em luto, devemos sim. O luto é uma realidade da vida. E nós precisamos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Mas não é assim, meus amados irmãos. Nós temos Cristo e nós temos esperança. E essa vida não vai acabar aqui. Não se limita aqui. Ainda que eu perca todos os meus bens por causa da crise financeira. Ainda que seja tomado de mim todos aqueles que eu amo por causa da pandemia e da morte. Ainda assim, Cristo não pode ser tomado de mim. Não é isso que nós estamos aprendendo? Não é isso que o texto diz quando fala que nada pode nos separar do amor de Cristo? Então nós precisamos ter esperança. E essa esperança faz com que nós aguardemos pacientemente. Olha, o que ele diz no versículo 25, é lindo demais. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência
o aguardamos. Tem um problema aqui. Imediatismo. Tem um problema aqui. Teologia da prosperidade, aquela que diz que você tem que pedir o que você quer e Deus é obrigado a te dar. E aí você fica pedindo e Deus, Deus, por que você não me deu? Olha aí, eu estou indo para a igreja. Você ainda se acha merecedor. Eu tenho falado em alguns encontros que essa é a forma mais fácil de você vender um produto. Você vende um produto, mas quem determina se esse produto dará certo ou não é quem comprou e não quem vendeu. E aí se o produto não dá certo, você fala, o problema é seu. Você que não soube usar. O produto que eles estão vendendo é prosperidade. Mas se não dá certo, o problema é seu, sua falta de fé. Você está em pecado. Isso é ridículo, isso é mentira. Não. Jesus não nos promete essas coisas. Não nesse mundo. Mas na glória vindoura, sim. Olha, meus irmãos, tomem cuidado com o imediatismo. Tomem cuidado com aquilo. Mas eu estou pedindo e Deus não está me respondendo. O que nós ensinamos para as crianças? Vamos lá para a escola bíblica dominical. Deus responde de quantas formas? 3 vezes. Sim, não, espere um pouco. Pastor, Deus não me respondeu. Respondeu sim, meu irmão. Com não. Porque o que você pediu é vaidade. Respondeu com espere um pouco. Quanto tempo? 40 anos, Moisés esperou. Né? Tenha paciência. Continue crendo. Paciência aguardamos. E é legal porque a ideia da dor do parto aqui mesmo. Quando uma mulher está na dor do parto, ela suporta essa dor sabendo o quê? Que o que vem depois, logo depois dessa dor, ela vai pegar o seu filho ou sua filha no colo. Então suporte a dor. Olhe para o depois. Olhe para a glória vindoura. E pare de se agonizar. É isso que Paulo está dizendo. Aguarde com paciência. Em nome de Jesus. E aí, eu quero voltar só num pontozinho antes de irmos para a aplicação. Me deem mais uns minutinhos. Esse texto é rico demais. A gente está finalizando já. Paulo, ele destaca ali no versículo que nós já lemos, quando fala sobre o nosso gemido, ele destaca que nós temos as primícias do Espírito. E eu quero enfatizar isso. Glória aos que têm as primícias do Espírito. O texto diz, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos. O que é ter as primícias do Espírito? Primícias é um termo que é utilizado no Antigo Testamento para falar sobre o primeiro dos seus bens, que deve ser entregue ao Senhor. Mas deve ser entregue ao Senhor no sentido de dizer o seguinte, é uma consagração, Senhor, tudo é teu. E aqui estão as primícias, mas tudo mais que vier é também para a tua glória. Sim, eu irei gerir para o meu bem, para o bem da minha família, para o bem do meu próximo, mas o que eu estou te mostrando aqui ao dar as primícias é que tem muito mais, e tudo que vem além disso é para a tua glória. O texto está dizendo que Deus fez o contrário. Não é nós que demos as primícias a Deus, mas é Deus que deu as primícias a nós. E Ele deu o quê? Para ser as primícias, para dizer que vem mais coisas, para dizer que ainda tem coisas infinitamente maiores do que aquilo que nós desfrutamos aqui. Ele deu o principal, o Espírito Santo, Ele nos selou. Por isso que eu corrigi aquela hora dizendo que não é insignificante, é extremamente significante. É profundo, é maravilhoso demais, é gracioso, é glorioso, é perfeito. Então Deus nos deu o Espírito Santo e por isso nós temos as primícias. Aonde nós vemos isso? Nós já vimos no versículo 9, volte aí. Versículo 9 diz, vocês porém não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. Se o Espírito de Cristo está em vocês, vocês são de Cristo. Ele diz no versículo 9. No versículo 10 ele diz que se Cristo está em nós, o corpo vai morrer, mas o Espírito nos vivifica por causa da justiça, da justificação. E no versículo 11 ele nos diz, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará, ressuscitará o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que habita em vocês.
É isso que Paulo está dizendo. Nós aguardamos a redenção do corpo porque o Espírito habita em nós. Ele é a primícia que nos foi dada, ou que nos foi dado, para quê? Para vivificar o nosso corpo. Começa aqui, mas em plenitude será no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito que nos ressuscitará para a vida eterna. Aleluia. Bom, vamos para a prática agora. Diante de tudo isso que nós falamos, como colocar em prática? Primeiramente, compreenda que todo sofrimento é causado pelo pecado. E pelo pecado eu estou dizendo aquele ato de rebelião da humanidade contra Deus. Às vezes o sofrimento que passamos aqui não é causa do meu pecado particular. Não entenda dessa forma. Se sim, você estiver no pecado e tiver plena convicção de que o que você está sofrendo é consequência do seu pecado, se arrependa e volte-se para o Senhor. Mas nem sempre. Às vezes não é por causa do seu pecado particular, mas sem dúvida alguma é porque o mundo está amaldiçoado, porque toda a humanidade se rebelou contra Deus. Entenderam? Então todo sofrimento é causado pelo pecado, como também a perda da glória de Deus e o vazio existencial que temos na nossa alma. Por isso, não viva no pecado. Nós estamos falando isso várias vezes. O cristão verdadeiro não vive na prática do pecado, não anda na carne, não flerte com o pecado. Não ache que você tem uma permissão que outros não têm de viver imoralmente e vai dar tudo certo. Não tem. Entenda que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E uma evidência que você é verdadeiramente filho de Deus é uma vida santa. Então não caia nessa mentira de que todos são filhos de Deus. Não viva na prática do pecado. Claro que quem fará você abandonar o pecado é o Espírito que habita em você, não é a sua própria força. Mas busque-o para abandonar todo o resquício da sua velha natureza, em nome de Jesus. Medite na glória que está reservada aos filhos de Deus e suporte com paciência, sem murmurar, sem agonizar os sofrimentos do tempo presente. Eu sei que está ruim. Eu também sofro por tudo que nós estamos sofrendo, pela perca de amigos, pelo estresse, por não ver o fim dessa pandemia e tantas outras preocupações, com os alimentos subindo a cada hora no supermercado, com a gasolina cara. Todos nós sofremos com essas coisas, mas suporte com paciência, porque esse não é o fim. A vida não se resume a essa experiência aqui. Suporte os sofrimentos do presente. Fuja de qualquer ensino que diz que o cristão não sofre. É mentira. Fuja. Não compre essa mentira e não caia nessa mentira. Entenda que o sofrimento é uma realidade desta vida efêmera. É uma realidade. E não para nós que somos cristãos. Às vezes a gente acha que somos o centro do mundo. A gente está sofrendo e fala, Senhor, mas por que eu? Eu acho que só eu sofro nessa vida. É sério. Olhe em volta. Olhe para outras pessoas. Não que o seu sofrimento não seja algo que você precisa entendê-lo, levar a sério. Mas não caia nessa, só eu estou sofrendo. Deus só não gosta de mim, Ele está me castigando pessoalmente, porque eu vejo para os outros e está tudo perfeito. Instagram está tudo perfeito mesmo. Mas olhem em volta, meus amados. Vocês viram aquela notícia daquele jogador de futebol, um jovem, tinha carreira, poderia ter sucesso na vida, no sentido humano, claro, e caiu do avião, fugindo de um regime ditatorial. Eu sou novo, mas eu nunca vi isso no Brasil. Então tomem cuidado de achar que só eu estou sofrendo. Isso não é verdade. Sofrimento é uma realidade dessa vida. E por isso que nós precisamos apoiar uns aos outros. E por isso que nós precisamos ser ajuda uns dos outros. Isso é amor. E por isso nós precisamos de igreja, de irmandade.
Viver isolado faz com que o sentimento de solidão, o sentimento ruim, cresça e floresça. Então nós precisamos uns dos outros. Porque aqui, você está sofrendo e aí você vai cuidar de um irmão que está 10 vezes pior do que você. Você fala, uau, Deus, me perdoe pelaquela murmuração. Porque o Senhor tem cuidado de mim. Busque encher-se do Espírito para passar pela agonia com paciência. Como, pastor? Oração e leitura da palavra. Talvez o motivo de estarmos tão quebrados no interior, um dos motivos, é a negligência da oração e a negligência da devoção, da leitura da palavra. Então ore, leia, encha-se do Espírito Santo. E por fim, em último lugar, viva para a glória de Deus. A nossa confissão de fé no breve catecismo para crianças pergunta: qual é o fim principal do homem? Vocês sabem de cor? Glorificar a Deus e desfrutar dele para todo sempre. Glorificar a Deus enquanto desfruta dele para todo sempre. Então viva para a glória de Deus. E a glória será revelada em você, em nós, em nome de Jesus. Por sua cabeça e ore.